Livro de Salmos, Salmo de número 131. E diz assim a palavra do Senhor, em nome de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Senhor, meu coração não é arrogante, nem meus olhos são altivos. Não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Na verdade, acalmo e sossego minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe. Assim é minha alma como essa criança. Ó Israel, põe tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nesse momento nós oramos e pedimos que a sua vontade, a sua soberania, a sua presença reine nesse lugar e continue reinando através da sua mensagem. Que o Senhor possa usar esse texto bíblico que nós lemos para moldar os nossos corações, para quebrantar as nossas vidas. Se nós temos algumas falhas, que o Senhor possa reparar nessa noite. Que o Senhor possa nos ajudar para a gente, a cada dia, nos tornarmos mais parecidos com o Senhor Jesus. Faça a sua vontade nas nossas vidas e guia-nos conforme os teus desígnios. É isso que nós oramos e nós pedimos. Amém. Pode tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês em mais uma noite. Queria, primeiro de tudo, agradecer a presença de vocês numa terça-feira chuvosa, cheia de trânsito. Às vezes é difícil, depois de um dia de trabalho cansativo. A sua presença aqui é muito valiosa para mim, eu considero muito. Então, muito obrigado pela sua presença, por você ter vindo aqui. Nós estamos numa série de mensagens nas terças-feiras, que é do Cântico dos Degraus, Cântico da Peregrinação, Cântico da Romagem, tem vários nomes, e o que isso significa, recapitulando? Não era todo mundo do povo de Israel que vivia em Jerusalém, e o templo era em Jerusalém. Então, não era sempre que o povo ia para, entre aspas, para a igreja. O povo vivia a sua vida longe, ia no templo geralmente 3 vezes por ano só. Não era todo mundo que tinha acesso ao templo de Jerusalém. E nessas vezes que o povo ia até Jerusalém, era uma jornada que durava muitos dias, era muito distante, eram quilômetros e quilômetros de caminhada. E é justamente durante essa jornada em que cada um saía de sua cidade para chegar em Jerusalém, que eram cantados estes cânticos dos degraus, da romagem, da peregrinação, que vai desde o Salmo que a gente começou, 121 não, do Salmo 120, e vai até o Salmo 134. Então, é durante essa jornada até Jerusalém que eles cantavam do Salmo 120 até o Salmo 134. E quando eles chegavam em Jerusalém, Jerusalém tinha um templo muito grande, com muitas escadas, com muitos degraus, por isso também o nome. Enquanto eles subiam para Jerusalém, que Jerusalém fica num terreno, num relevo que é mais alto que as outras cidades, e o templo também tinha degraus, era alto, eles iam cantando esses cânticos que está do Salmo 120 ao Salmo 134. Mas aí a pergunta, o que isso tem a ver com a minha vida? O que o povo de Jerusalém, caminhando até lá, naquela época de 900 anos antes de Cristo e para lá, tem a ver com a minha vida? Assim como o povo tinha essa jornada espiritual até Jerusalém, nós também temos a nossa. Embora o nosso templo não seja mais físico, embora a nossa Jerusalém não seja física, nós caminhamos rumo a Jerusalém celestial, ao novo céus e a nova terra que Deus tem preparado para todos aqueles que vencerem. Então nós também vivemos numa jornada. Então, como nós, peregrinos, devemos nos portar durante essa jornada? Como a gente deve viver até chegar em Jerusalém, até chegar no novo céus e na nova terra, até a volta de Cristo, ou até a nossa ressurreição? Como deve ser a nossa vida?
E essa série de mensagens é pensada para responder essa pergunta de como vivemos nesse período de peregrinação, nesse período de algumas décadas de vida que Deus nos concede até o dia do retorno de Cristo ou da nossa ressurreição. E para isso a gente está abordando algumas vitórias que a gente tem através da palavra de Deus. E nessa noite nós vamos ver a vitória contra a independência espiritual. E a gente vai ver nesse sentido de independência espiritual, de independência de Deus, vendo que é impossível uma jornada, uma peregrinação sem Deus do seu lado, sem Deus na sua vida. Nós vamos ver que sozinho nós não conseguimos, que não existe orgulho, que não existe pretensão, que consegue manter nenhum peregrino de pé até o final da jornada, senão a presença gloriosa de Deus. Então, se possível, através da palavra de Deus, nós vamos aprender, através do texto bíblico, como nós podemos vencer a independência espiritual. Isso é muito importante a gente ressaltar nessa noite, porque a gente vive em tempos em que essa palavra independência é muito aflorada. E, na verdade, não é só atual. Eu acredito que desde 1989 a palavra independência no território brasileiro é dita. Nós vivemos nesse brado de independência ou morte. E, embora o Brasil não reflita a independência, nós, como brasileiros, buscamos independência. Queremos independência financeira, queremos independência de um governo que oprime, queremos independência de um regime que ainda reflete a escravidão que assolou o Brasil. Buscamos independência em muitas coisas. Queremos independência familiar, queremos independência financeira, e nós somos um povo que clama por independência. E eu não estou falando que esse clamor é errado, na verdade faz muito sentido. Nós somos um povo que, pela história, é um povo que em 1500 foi invadido. Era um povo que vivia tranquilo nas margens do rio Ipiranga, até que portugueses com grandes armas trouxeram doenças e muitas mortes a índios. E isso assola o nosso consciente, como o Brasil foi construído no meio de sangue, no meio de guerra, no meio de corrupção. Então, um brado de independência ou morte que parece que vai mudar e melhorar as coisas, na verdade só muda o regime, continua a mesma coisa. E sempre o Brasil tem essa expectativa de melhora e uma frustração na sequência. Diversos presidentes passaram por essa nação. Getúlio Vargas chegou em 1930 trazendo melhora, mas aí ele dá um golpe de Estado, estabelece uma ditadura e, de repente, alguns dizem que ele foi morto, outros dizem que ele suicidou, mas a história acabou. Depois vem Juscelino Kubitschek com 50 anos em 5 para mudar a nossa nação. Depois do mandato dele vem a maior dívida histórica, a inflação subiu demais porque ele gastou muito, depois ficou em milhares % a inflação, aí depois veio ditadura militar e aí acabou, aí depois o primeiro presidente eleito pós-ditadura, agora o Brasil vai, quem elegemos? Collor. Collor rouba todo mundo, é impeachmentado, e nós vivemos nessa ânsia por liberdade, vivemos num país que desde o começo da história quer independência, quer prosperidade, e não estou falando que isso é errado, mas isso é um sentimento que está nos nossos corações. E qual que é o problema? Muitas vezes nós deixamos esse sentimento que está no nosso consciente, que está no nosso país, afetar a nossa relação com Deus, afetar o jeito que nós somos igreja. Isso afeta a partir do momento que nós achamos que somos capazes de viver sozinhos, que nós começamos a acreditar que para as coisas mudarem, para as coisas darem certo, depende exclusivamente do meu esforço. E aí todo sentimento de orgulho, de pretensão e toda a vaidade começa a florescer. Deus começa a ser cada vez mais inútil. A igreja começa a perder cada vez mais o sentido. Os irmãos e congregar presencialmente não muda nada. Porque tudo posso, tudo sou, tudo conquisto. O que eu quiser, eu consigo. E no meio de todo esse mundo coach, no meio de teologias que amaciam o ego humano, tem trazido essa independência e esse incentivo a sermos autossuficientes espiritualmente.
como se você não precisasse mais de Deus. Como se você conseguisse se manter de pé sozinho. E muitas vezes nós vivemos um cristianismo que é assim, mesmo que inconscientemente. Nós vivemos a partir do mérito, nós vivemos a partir do que fazemos ou deixamos de fazer, e às vezes nós deixamos a nossa relação com Deus ser afetada de acordo com os méritos. Como que eu posso exemplificar isso? Se eu oro muito, Deus me ama muito. Se eu oro pouco, Deus me ama pouco. No passado eu fazia mais pela igreja, hoje eu já não consigo fazer mais tanto. Talvez Deus não me ama mais. Aconteceu alguma coisa de errado na minha vida, talvez seja porque eu pequei ou seja algum castigo de Deus. Tudo isso só significa que você vê Deus de acordo com o seu mérito. Quer dizer que Deus te abençoa por aquilo que você faz. Quer dizer que Deus te protege por aquilo que você faz. Quer dizer então que o seu relacionamento com Deus é bom de acordo com o que você faz ou o que você deixa de fazer. Só que a Escritura mostra que o nosso relacionamento com Deus, e graças a Deus por isso, não depende só de mim e de você, mas depende das misericórdias e da graça do Senhor. Porque se dependesse do nosso esforço para nós sermos amados por Deus, ninguém seria amado. Mas graças a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então nessa noite a gente vai ver como nós dependemos de Deus. Como é uma maluquice a gente achar que somos autossuficientes. Como é uma maluquice a gente achar que o nosso relacionamento com Deus depende só dos nossos méritos ou das nossas atitudes, mas depende sempre da graça de Deus. Como diz no versículo 3 do Salmo 131, a nossa esperança não está em nós mesmos e na força do nosso braço, mas, como Davi diz a Israel clamar, devemos colocar a esperança no Senhor. Então o Salmo 131, ele é um grande antídoto contra essa postura autossuficiente, e ele nos chama a termos uma esperança fundamentada no Senhor. Então, em primeiro lugar, nessa noite, eu quero refletir junto com você, a gente reconhecer a nossa dependência de Deus. Diz o texto: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas e nem maravilhosas demais. Davi, ele começa nesse salmo reconhecendo que a arrogância, que vaidade são obstáculos no relacionamento com Deus. Que desejos ambiciosos demais são obstáculos com o que Deus quer para a gente. E muitas vezes a gente se ocupa com desejos, sonhos inalcançáveis e vaidosos para a gente. Muitas vezes somos orgulhosos e arrogantes, e Davi está justamente falando que esse sentimento é uma barreira entre nós e Deus. Ele diz que o contrário, é um coração humilde, é um coração que não é vaidoso, que tem o coração do Criador apontado para Ele. E muitas vezes a gente deixa se levar por essa falsa sensação de controle que a gente tem na nossa vida, a ponto de que a gente fica confiante demais, independente demais. Aliás, se eu trabalhar certinho que nem eu trabalho, se eu fizer 3 refeições por dia, marcar meus exames e ir ao médico, para que Deus? É engraçado de se pensar. Se você pensa desse jeito, de fato Deus não vai fazer mais sentido para a sua vida alguma hora. Porque você vai perceber que orando ou não, se você trabalhar, provavelmente você vai ter o dinheiro no final do mês. Muitos ateus têm grana no final do mês. Muito ateu tem saúde. Muito ateu tem proteção. Então, nessa lógica autossuficiente, a gente rouba a glória de Deus. A gente transforma Deus como inútil. O nosso orgulho, a nossa pretensão, a nossa sensação de controle, tira Deus do trono e coloca a gente no trono.
A gente deixa de colocar os nossos planos nas mãos de Deus. E Tiago, em sua carta, ele é muito direto nisso. Tiago fala assim: vocês dizem, nós vamos fazer tal coisa em tal data, em tal ano, e vocês se preenchem dessas pretensões. E ele fala que toda essa pretensão, essa sabedoria, esse orgulho é maligno, em que em vez de a gente falar, nós vamos fazer isso e aquilo, nós devemos falar, se Deus quiser e Ele permitir, nós faremos isso e aquilo de acordo com a vontade dEle. Nos nossos planos, nos nossos desejos, nos nossos trabalhos, nas coisas que temos, que conquistamos ou não, é necessário que a gente reconheça a dependência de Deus em tudo. Não porque Deus vai te dar mais, não porque Deus vai te multiplicar alguma coisa, mas porque envolve um relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus não é baseado no que Ele vai dar para a gente, se a gente buscar Ele, mas é baseado porque eu amo Ele. Eu gosto de contar para Deus quando eu conquisto algo, não porque eu espero que Ele me dê 2 vezes melhor. Eu gosto da presença de Jesus quando eu estou triste, não porque Ele vai melhorar a situação, mas porque quando eu desabafo para Ele, eu me sinto mais em paz. O relacionamento com Deus não é para mudar o mundo externo, mas é para mudar o meu coração. E aí Deus cada vez mais é necessário nas nossas vidas, porque quanto mais a gente ora, mais a gente percebe que a gente tem que ser transformado por Ele. Mas a autossuficiência pode ser o empecilho de um coração que precisa ser transformado por Deus. O orgulho nos torna inimigos, distantes da presença do Senhor e distantes de quem Ele é e do que Ele quer para nós. Em segundo lugar, é importante a gente não só entregar e reconhecer a nossa dependência de Deus, mas é descansar nos braços de Deus. Se a gente não é orgulhoso, se a gente não é vaidoso, se os nossos planos não dependem da gente e a gente está entregando nas mãos do Senhor, o resultado só pode ser um: sossego, quietude na presença de Deus. E é exatamente isso que o texto diz, versículo 2. Na verdade, eu acalmo e sossego a minha alma. Como uma criança desmamada nos braços da mãe, assim é minha alma, como essa criança. Essa metáfora da criança desmamada no colo da mãe é uma metáfora na época que significava total satisfação. É uma criança que depende da mãe e tudo aquilo que ela precisa, a mãe deu, por isso ela está satisfeita. É como o bebê que está chorando, que quer mamar e a mãe dá o bebê de mamar e o choro cessa. Essa é a imagem do salmista. A partir do momento que a gente se conecta com Deus, nós sossegamos. A gente se acalma. Não porque Deus fez o que a gente queria, mas porque a gente sabe que Deus está no controle de tudo. Então, mesmo que tudo esteja uma loucura, mesmo que a gente não esteja entendendo por que está acontecendo as coisas, a gente sossega, porque a gente sabe que existe um Deus, que Ele é soberano sobre todas as coisas. O nosso Deus, Ele não é pego de surpresa. O nosso Deus, Ele não fica sabendo por terceiros. O nosso Deus não precisa de lista de transmissão do Zap para descobrir alguma coisa, mas Ele sabe de tudo. Então, quando a gente conta algo para Deus, a gente sossega, não porque Ele vai fazer o que a gente quer, mas porque a gente confia nele, que Ele está fazendo o melhor para nós, independente do que está acontecendo no momento. A autossuficiência, a independência espiritual gera uma oração inquieta, gera pessoas que nunca estão contentes. E às vezes a gente acha que esses sentimentos são honestos, mas é importante a gente refletir que não são. E muitas vezes a gente perde muito tempo com orações atrás de Deus, buscando coisas que Ele nunca prometeu que a gente teria. Deus, Ele nunca prometeu que seríamos ricos, embora possamos ser. Deus nunca prometeu que a nossa família inteira estaria na igreja, embora possa estar. Deus nunca prometeu muita coisa.
E quando a gente entende isso, a gente não ora mais com um coração inquieto, como um coração que necessita de uma resposta para ontem, como um coração que coloca Deus na parede, um coração assombrado, um coração decepcionado, frustrado, mas a gente entrega os nossos dilemas para o Senhor, sabendo que Ele vai fazer a hora que Ele quiser e Ele vai fazer do melhor jeito. Porque o melhor jeito não é como eu imagino. E às vezes eu sou muito pretensioso. Às vezes eu sou muito arrogante em achar que eu sei qual que é o melhor jeito. É muita arrogância minha achar que eu, Gustavo, cheirando a leite, 22 anos de idade, acho que eu sei o que é certo para a minha vida. Acho que eu sei o que é certo para a igreja. Acho que eu sei o que é certo para alguém. Não. E às vezes a gente se leva por essas pretensões nas nossas orações, achando que estamos orando certo, achamos que estando inquietos, honestamente, não estamos. Um coração que depende do Senhor, ele é sossegado. Ele ainda ora para que Deus traga a família para a igreja, mas ele ora em paz, sabendo que Deus está fazendo o melhor. Ele ainda ora que Deus abra uma porta de emprego melhor, mas ele ora em paz, porque ele sabe que se Deus não abrir, continua sendo melhor para ele. Uma oração, um coração que reflete dependência de Deus, é um coração que é calmo e sossegado, independente do que está acontecendo na vida. O outro lugar, e terceiro e último lugar, um coração que é dependente, um coração que é sossegado, gera um coração que tem uma confiança inabalável, que tem uma esperança eterna. O texto fecha dizendo: ó Israel, põe tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. E o salmo termina com Davi apelando para toda a nação a colocar a confiança no Senhor. E eu acho isso fantástico, porque se a gente vê na história, Davi é um homem que nunca perdeu uma guerra sequer. Se tinha alguém que podia bater no peito e falar: gente, vem atrás de mim, segue o mestre, era Davi. Se tinha alguém que podia ir na frente da guerra, levantar a espada e falar: gente, aprende como é que faz, era Davi. Se tinha alguém experiente o suficiente, era Davi. Se tinha alguém que podia ser autossuficiente, era ele. Ele era o cara, ele manjava de tudo, ele manjava de estratégia de guerra, era inteligente, era sábio, era forte, era bonito, era tudo. Davi era o cara. Davi podia fazer a nação de Israel focar nele, focar em quem ele é. Mas Davi não faz isso. Davi fala: Israel, não é para vocês olharem para mim. A esperança de vocês não está em mim, mas está no Senhor. Davi sabia que ele era um homem falho. E assim é para nós na nossa vida. A nossa esperança, em primeiro lugar, não está em homens, não está em mulheres. Muitas vezes nós podemos cair num equívoco que a nação de Israel podia cair, de colocar a esperança no rei Davi. E às vezes eu admito que podemos cometer esse pecado. Às vezes colocamos a esperança em homens. Eu não estou falando que não é certo você ter lado político ou você se engajar para querer que seu país melhore. Não, isso é ok. Mas não coloque sua esperança em homens. Não coloque sua esperança em partidos. Não coloque sua esperança em direita ou em esquerda. Em fulano A, em fulano B. Não coloque. A sua esperança não está no Brasil, não está em alguém, não está na direita, não está na esquerda. A sua esperança está no Senhor. E é só com a esperança no Senhor que você vai ter um coração sossegado, dependente, contente, alegre. Não coloque a sua esperança em homens. E não coloque também a sua esperança em si mesmo. A esperança em Deus não é só uma emoção momentânea, não é uma só solução para alguma coisa. Ah, caiu o telhado da minha casa, eu vou colocar a esperança no Senhor, eu vou ficar orando até que o telhado conserte. Não é essa a ideia.
Ter a esperança em Deus, ter fé em Deus, não é alguma situação momentânea que você está passando na sua vida, mas é uma postura de vida que você tem que ter para tudo. É em todas as coisas, é em todos os dias, reconhecendo que a esperança da nossa vida não está em nós mesmos, mas está em Deus. Não está em homens ou mulheres, mas está no Senhor. Colocar a esperança em Deus é nós abandonarmos qualquer tentativa de nos sustentarmos sozinhos e buscar o sustento somente no Senhor. Ele é a nossa esperança para tudo, para quem nós somos, para como nós somos e para quem nós seremos. E eu quero concluir dizendo que o Salmo 131, ele nos ensina esse caminho de vencer essa independência espiritual. E em primeiro lugar, ele nos ensina, como a gente viu, com humildade, reconhecendo que nós dependemos de Deus. Em segundo lugar, nós vimos que para a gente vencer, nós precisamos ter confiança, descansar, sossegar, que Deus está fazendo o melhor, que Deus sabe de tudo e faz tudo de acordo com a vontade dEle. E em terceiro lugar, não deixe a sua esperança esmorecer, não deixe que as coisas ruins da vida acabem com a sua esperança. Não deixe que, por exemplo, numa situação fictícia, um carro que foi levado pela chuva e deu perda total e não tinha seguro, acabe com a sua esperança, faça você questionar as coisas, continue se submetendo e confiando no Senhor. Ele é a nossa rocha eterna, Ele é o Deus perfeito que nunca falhará, Ele é o Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E concluindo, todas essas virtudes não estão em mim, não estão em você. E é fácil perceber isso. Nós não temos todas essas qualidades todos os dias. Mas tem um homem que teve. Em Cristo, nós encontramos o exemplo perfeito de dependência, de confiança e de esperança. Ele, aquele que era Deus, se humilhou e se fez servo e se fez totalmente dependente de Deus. Ele, aquele que sabia de tudo, foi aquele que disse: Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ele é aquele que mesmo no vale da sombra da morte, mesmo suando sangue no Getsemane, ele disse: Pai, esta é a hora. Ele é aquele que mesmo na cruz, com os soldados zombando, confiou que o plano de Deus era perfeito e disse: Pai, está consumado. Ele é aquele que durante a sua vida não só teve esperança de Deus, mas foi a esperança para o mundo, a ponto que todos aqueles que olharem para Cristo, olham para a esperança. Jesus é a encarnação da confiança, Jesus é a personificação da dependência, da esperança, do sossego. Em Cristo temos tudo. Você necessita disso, meu irmão, eu também necessito. Você não tem todas essas qualidades, eu também não tenho, mas em Cristo nós podemos buscar, em Cristo nós temos exemplo, e a obra da cruz não só nos salva, mas nos guia para uma vida capaz de vivermos como está descrito no Salmo 131. A pergunta final é: você está tentando viver essa sua vida pela sua própria força? Ou você vai entregar tudo isso para Cristo? Ou você vai confiar que Ele vai moldar o seu coração e através de oração, através de tempo com Cristo, durante essa jornada, você vai estar dia após dia se tornando melhor e mais parecido com Cristo. Faça uma oração prática diária todos os dias, agradecendo e reconhecendo a dependência de Deus. Renuncie a áreas da sua vida que às vezes você sente estar no controle, e justamente nessas que estão tão bem, ore por elas. Às vezes a gente ora pelas que estão difíceis. Na hora que chegar em casa, reflita e pense: o que está tudo bem na minha vida? O que está dando certo? Ore por essa que está dando certo. Reafirme mais uma vez a sua dependência e confiança no Senhor. E em terceiro lugar,
Medite na passagem, por exemplo, de Mateus 6, 25 a 26, que diz que se a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas daquilo que necessitamos. Confie no cuidado divino. Viver na dependência de Deus é a essência da peregrinação, da jornada, da vida cristã. É abandonar o orgulho, é abandonar a independência espiritual e através de Cristo, através daquilo que Ele foi, daquilo que Ele é para nós e continuará sendo nas nossas vidas, nós podemos vencer a independência espiritual. Que nós possamos, como salmistas, aquietar as nossas almas, confiar em Deus e ter as nossas esperanças no Senhor todos os dias das nossas vidas. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Ore comigo. Senhor, muito obrigado por esse momento de reflexão. Diante do que foi exposto, acredito que tudo que posso sentir, tudo que podemos sentir é quão falhos somos. Ah, Deus, muitas vezes nós tomamos o controle da vida. Muitas vezes, a chuva lá fora, as tempestades, os problemas externos, afetam muito o nosso humor, afetam muito quem nós somos, afetam muito o nosso relacionamento contigo. E nós pedimos perdão por isso, Jesus. Tenha misericórdia de nós. E nessa noite nós queremos, com o nosso coração diante do Senhor, vencer qualquer tipo de independência espiritual, qualquer tipo de autossuficiência. Não, Deus, nós não somos alguma coisa. Nós somos pó e ao pó retornaremos. Nós declaramos nessa noite que nós precisamos do Senhor em tudo nas nossas vidas. É como diz o texto, se o Senhor não vigia, em vão é a sentinela. Nós dependemos do Senhor em tudo, em quem nós somos, no que fazemos, no que temos. Então, Senhor, que nós possamos abandonar o orgulho, abandonar as pretensões, abandonar essa predisposição a tomar o controle da vida. Nos ajude a todos os dias reafirmarmos que dependemos do Senhor. Nos ajude a, uma vez que nós falamos que dependemos de Ti, a gente de fato sossegar. Porque não adianta nada eu falar que confio no Senhor e continuar inquieto, e continuar atribulado, e continuar sem descansar. Mas nos ajude a de fato entregarmos as coisas das nossas vidas e quem nós somos no Senhor e descansarmos, sabendo que o Senhor está fazendo o melhor, sabendo que quem é Deus não sou eu, mas é o Senhor. Em último lugar, nos ajude a termos a esperança das nossas vidas firmada, não em quem nós somos, não em alguém, mas no Deus Todo-Poderoso. Que o exemplo de Jesus Cristo esteja cada vez mais vivo, mais claro, mais vibrante nas nossas vidas. Que a obra que o Senhor fez na cruz possa transformar quem nós somos. Que nós possamos crucificar esse homem, essa mulher antiga, que era vaidosa, que era vaidoso, que tinha o controle da vida nas mãos, a homens e mulheres que foram transformados por Jesus, e agora não vivem mais, mas Cristo vive neles. Ajude-nos, Senhor, a cada dia que passa, nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Que a sua obra possa afetar quem nós somos, a ponto que sejamos um testemunho vivo da transformação que Deus faz em pecadores, a ponto de mais pecadores conhecerem a sua palavra e serem transformados, assim como nós estamos sendo e fomos. É isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.